Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez. Primeiramente eu vou falar para os que estão acompanhando aí a página oficial do Facebook da Igreja Apostólica da Comunidade da Paz. Faz acho que uma semana que a gente não faz um vídeo, né? Faz uma semana, fizemos um domingo, né? Faz uma semana sem fazer um vídeo, e quase uma semana sem estar ouvindo a palavra também, desde domingo. E isso faz falta. Para mim, eu vejo que faz muita falta para vocês também. Então, aos que estão acompanhando a página aí, aquela boa noite. E esse vídeo também irá para a página, minha página no YouTube. Gostaria de vocês que estão acompanhando, gostaria de pedir para que vocês vão lá, entrem lá na página, conheçam o nosso trabalho. Até agora eu tenho postado pregações, tenho postado algumas mensagens de incentivo espiritual nas manhãs aí, eu saindo para trabalhar. Mas vou estar postando agora também alguns vídeos lá da casa, lá do sítio, lá está sendo filmado alguns vídeos lá. Vou estar postando no canal, vocês que acompanham aí. Vai lá, deixa o seu like lá, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, dá uma força aí para a Casa de Recuperação Conexão Paz. Aqui estão os homens da fase 2, Pacheco, Paulo, Charles, João Batista e o nosso cameraman aí, o Felipe. Glórias a Deus. E eu sou o pastor Wellington. Vamos aí no estudo da palavra, né, Pacheco? Amém, amado. Nos fortalecemos na fé, né, Pacheco? Amém. Para vocês que ainda não conhecem esse trabalho, aqui é a fase 2, a fase de ressocialização, onde os meninos têm a liberdade de estar saindo para trabalhar e também para ajudar na obra, né, irmãos? Para ajudando a manter essa obra aí. Você que está disposto aí, que conhece o trabalho da Conexão Paz há 20 anos em Mogi, 21 anos em Mogi das Cruzes, tirando jovens e adultos aí, homens. Fez 22. Fez 22, né? Fez. Homens e crianças, e adolescentes, né? Então, já teve alguns adolescentes passando pela casa, vários adolescentes, idosos, tirando aí do mundo das drogas, aí da promiscuidade, fazendo a palavra de Deus ficar gravada na tábua do coração. E eu sou um desses frutos. Sou desses frutos, fruto da Conexão Paz, um ex-usuário de crack, um ex-alcoólatra, que hoje traz a mensagem através da palavra de Deus. Amém? Misericórdia de Deus é tremenda. E hoje você é um pastor, em nome de Jesus? Na misericórdia dele concedida a mim, hoje eu posso estar fazendo Glória a Deus. esse trabalho à frente da casa. Porque Santo Deus, louvado é teu nome, Deus. Só quem conheceu sabe, sabe né? quem conheceu, sabe. Só quem conheceu Começou, sabe. o Pacheco conheceu você, né? Sabe que o... Esse dia o Edson tava lembrando o Edson, quando eu cheguei na casa, não sei se você lembra, eu não conseguia ficar em pé. Não, Não isso conseguia aqui, ficar em pé. eu era foi o primeiro. Esse aqui você queria ir Eu embora, cheguei, irmão. eu cheguei, tinha chegado, tinha 3 dias. Eu não queria nada. Depois, na abstinência, todo mundo quer ir embora. Quando bate isso, mas É tremendo. A misericórdia. Aí a esposa chegou e falou assim, você tem que tomar remédio, porque você depende do remédio, mas com a engordou, você não toma mais remédio. Hoje eu né? sou livre do remédio. Eu fiquei Nossa. fazendo 2 anos. 2 anos? Por mais de 2 anos fazendo reposição de vitamina. Tomando 2 tipos de gardenal para não ter convulsão. Eu tinha convulsão. Misericórdia, Deus. Bati a cabeça, caía aqui, cabeça rachando. Eu lembro um dia que eu cheguei no hospital, já tinha sido no sul, na Santa Casa, que tinha sido a terceira vez que eu tinha dado entrada na Santa Casa por conta da convulsão, a ambulância pegou na rua, cabeça rachada. E a médica, e foi a mesma médica que tinha me atendido um dia anterior. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você literalmente é cabeça dura, cara. Porque abriu, a cabeça chegou a abrir e não afetou o crânio, cara. Nenhuma lesão, nenhum... Glória a Deus. A cabeça chegou a abrir, bateu forte aqui atrás, aqui, tomei alguns pontos. Sangrou bastante, mas não afetou, não trincou, não lesionou. Só Deus. E a gente tem que agradecer a Deus, sabe, Edson? Sabe por quê? Porque o Edson queria me bater também uma vez. Não, a gente brincamos. Né? Brincamos, mas ó, em nome de Jesus, né? Não aconteceu nada. Brincamos, eu, De volta Pacheco, queria eu, por cima Paulo. dele, a caixa d'água segurou ele. Nossa, O negócio foi olha, sério. E hoje, tá na paz de Deus. Hoje é o meu pastor. Hoje nós estamos aí levando a palavra do Evangelho, só quem conhece a história sabe que não é fácil pra ninguém. Não foi verdade, pra mim, não tá Deus. sendo pra mim, eu sei que não é fácil pra ninguém. A luta é constante e diária. E a luta pra mim tá muito difícil Vamos ficar também. orando, irmãos. Vamos Amém. agradecendo a Deus por este momento, esse estudo da palavra, em nome de Jesus. Ora para nós, irmão João.
Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nesta noite, Sim, Deus. engrandecer o teu santo Em nome de Jesus, ó Pai eterno, Santo de Israel. Ó meu Senhor, somos gratos a Ti por ter nos resgatado. Sim, Deus. Obrigado, Deus. Ó Senhor, por ter nos trazido aqui para te adorar neste momento. Graça nós te damos, Senhor. Visita o teu servo, visita cada um aqui que está. Para, meu Pai, falar conosco através da Tua palavra, usa o Teu nome de Jesus. Obrigado, Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Sim, Deus, somos dependentes totalmente de Ti, Senhor. A pastora Elisângela, ó Senhor, os filhos dela. Sim, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, sim, Pai. O Éder, ó Senhor da glória, abençoe a cada monitor que ali está. Sim, Deus. Pai amado, abençoe a cada vendedor aqui, a cada contribuidor da Tua palavra. Sim, Deus, vai de encontro a cada família, Senhor. Derrama a Tua graça e o Teu poder sobre a nossa vida. Transforma-nos por dentro, meu Pai amado, para fora, para nós levarmos a Tua mensagem em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Abençoa este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Então, gente, hoje, como não é um processo meio que de célula, a gente está debatendo, aprendendo a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, nós temos aí a liberdade de estar conversando, não só eu falo, vocês aí, a qualquer momento pode estar aí falando também, que vocês estão compreendendo, que não. E gosto muito de falar das cartas de Paulo, porque ele, lá em Gálatas, aos Gálatas, capítulo 3. Eu gostaria até de ler o Gálatas inteiro, cara. Eu cheguei, você perguntou sobre o direto de serviço. Então, cheguei, li Gálatas inteiro, depois tomei a ducha. Aí, Paulo, ele tremendo demais. Então, por que o apóstolo Paulo? Eu gosto tanto do apóstolo Paulo, porque ele é judeu. O apóstolo Paulo, ele é judeu, filho de judeu, fariseu. Como ele mesmo diz na carta de Efésios, se eu não me engano. Irrepreensível na palavra. Paulo, que foi um estudante. Gálatas 3. Gálatas 3. Paulo, que foi um estudante da palavra de Deus, né? Da Torá. Aprendeu aos pés de Gamaliel. E eu certa vez eu mostrei quem foi Gamaliel na Bíblia, né? Depois a gente vai dar uma passada lá. Precisa entender, porque quando o outro costuma falar, Paulo aprendeu os pés de Gamaliel. Vocês entenderam o porquê. Quem foi Gamaliel? Mas enfim. Por que eu gosto tanto de Paulo? Porque ele pregava para os gentios. Não é que ele não pregava para judeu. Ele foi ali escolhido por Jesus Cristo ali para estar pregando para quem não era judeu, para o gentil, para grego, para romano, e não só para judeus. E tinha os 12, né, onde Pedro foi levantado ali por Jesus Cristo ali, a estar pregando aos circuncidados, aos judeus. Né? E na carta aos Gálatas, Paulo fala bastante no início do capítulo a respeito das suas viagens, né, a respeito das suas viagens missionárias, e fala quando foi encontrar com os apóstolos, com Pedro mais especificamente falando, onde ele teve ali com Tiago, irmão de Jesus, e para falar com Pedro a respeito do apostolado dele. Né? Porque o Pedro era um homem difícil, tinha ali aquela posição dele em que ele pregava também para gentios, mas ele era ainda apegado às leis judaicas, às leis do judaísmo, né? E nesse caso a circuncisão, e alguns outros pontos da lei. E Paulo ele como que é a palavra correta? Ele fala para Pedro a respeito disso, né? Se posiciona no evangelho que ele prega, que é o evangelho de Jesus Cristo. Os dois pregam, ambos pregam o evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo ele fala mais ali com os gentios, por quê? Porque Paulo ele não forçava ninguém a circuncidar. Paulo não forçava ninguém a praticar, a vir para o judaísmo, fazer a circuncisão, porque ele pregava a fé. Paulo pregava a graça, a fé em Jesus Cristo, porque a fé libertou. Porque
As promessas de Deus, eu sempre não gosto disso que a gente estava fazendo, o Charles estava também. Nós estávamos aprendendo que é o seguinte, meu irmão João. Eu acho que o irmão João e o Felipe, eu acho que não estavam também não. Que o Antigo Testamento ele é muito cultural. Bem Baseado na cultura. na cultura judaica, entendeu? Na cultura hebreia, na cultura dos hebreus. E só que por que o Antigo Testamento ele é importante para nós? Porque ali é onde os profetas fazem maravilhas, sinais e maravilhas para que a glória de Deus seja manifestada, para que hoje nós cresçamos. Porque os profetas pregaram Jesus Cristo. Os profetas, os salmistas, Davi, entendeu? Então eles vieram trazendo à tona, anunciando Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é anunciado desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia se resume em Jesus de Gênesis a Apocalipse. Porque ele é cordeiro desde o princípio, desde a fundação do mundo. Jesus Cristo já era cordeiro para sacrifício desde a fundação do mundo. Então, assim, por que é importante para nós? Vamos nos colocar aqui como gentios, porque não somos judeus. Nós não somos judeus, não nascemos em Israel, não somos israelitas, somos gentios. Fomos alcançados através do quê? Da graça. E quem nos trouxe a graça, quem nos tornou possível a graça? Jesus Cristo. E Paulo pregava Jesus, Paulo pregava a fé, pregava a graça, porque ele falava que ninguém conseguiria chegar, porque o justo viverá Pela fé. ia ser justificado e não pela lei. Entendeu? Porque a lei serviu de quê? De aio, de escravidão. A lei serviu de escravidão, nós não vamos entender isso. Paulo é lembra. Um livro de Romanos inteiro, cara, se vocês tiverem a oportunidade de ler com atenção, ele fala a respeito da lei e graça. Lei Sim. e graça. O livro de Romanos inteiro. E aqui é por que eu escolhi Gálatas? Porque não é aquele confronto, ele se posiciona para Pedro. Porque no capítulo 2, eles estavam comendo, juntamente ele com Tiago, filho de Jesus, entre outros apóstolos, e Pedro chega. Inclusive estava Barnabé, discípulo de Paulo, que também era judeu, e Tito, que é grego. E quando Pedro chega, as pessoas elas já que estavam comendo ali junto com os gentios, junto com os incircuncisos, e quando Pedro chega, a autoridade de Pedro chega, todo mundo já começa a mudar, sabe? Começa a dispersar, a correr mais pro lado da lei, pro lado da circuncisão, pro lado mais judaico da coisa. E Paulo percebe isso e começa não repreender, mas se posicionar a respeito disso. Por que Pedro agia dessa maneira e por que as pessoas, né, ao chegar a Pedro, ao ver Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que falava mais para os judeus, por que eles se posicionavam dessa maneira? Porque eles agiam dessa maneira. Quando Pedro não estava, eles não agiam assim. E até mesmo Pedro, Paulo fala para Pedro assim: você age como os gentios, e quer que os gentios se baseiam na lei. Então, assim, é uma convergência, um conflito de intenções e valores, né? É meio... Paulo, enfim, vamos lá, a leitura. Nós vamos tentar aí, Gálatas 3, desde o início do capítulo aí. Vamos ver agora... O relógio parou? 8 e 9. O relógio parou. É 8 e 9? Isso. Campinho da chuva, irmão? Não. Parou. Então vou colocar aqui, eu vou acertar o horário aqui, mas parou. O meu avisa quando chove. 8 e 10. Já sabe o certo? tema, né? Certo. Exatamente. Amém. Tá pegando. A bateria, né? A bateria. Tá. Bota aí que horas? Eu aviso aqui pra você. Isso. 8 e 10. Vamos até onde der aí. Amém. Amanhã talvez eu vá para Guarulhos. Vamos ver se tudo der certo, vai dar certo em nome de Jesus. Amém, então. Gálatas capítulo 3. A lei, aqui no meu subtítulo está assim, né? Vou contar de vocês aí. Gálatas 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo, é fé. Tá assim também? A lei Capítulo 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Não, meu, tá. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Capítulo 3? É. Como que tá aí? Paulo apela
para a experiência dos Gálatas. Esse que você está vendo não é o 2:11, não? Não, 3. O subtítulo. A minha tá assim mesmo. Paulo aprende. A lei é potente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. O meu tá. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. A fé, a obediência é a lei. A fé e a obediência à lei. A fé e a obediência à lei. Então dá uma diferencinha nas Bíblias. Depende da A minha também eu vou conseguir a sua. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé? Amém. Isso. Amém. Então vamos ler, gente? Vamos. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo perante obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso está lá em Gênesis, né? Quando Deus fala para Abraão ali: em ti serão benditas todas as nações. Por isso que eu estou dizendo que tudo se resume em Cristo. Porque lá em Abraão, lá em Gênesis, Deus já pela fé já havia nos alcançado. Já havia nos alcançado, porque fala que em Abraão, porque Jesus Cristo é descendente de Abraão. Sim. Tá entendendo? Então, em ti será bendita todas as nações. Ou seja, Israel é o povo eleito. Finite. Povo eleito de Deus. Israel. Povo eleito. Mas nós somos a nação. Todo o restante da nação foi alcançado pela fé. Pela fé. A fé que nós temos em Abraão, não, a fé que nós temos em Cristo, porque ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. Amém. Mas lá em Abraão já estava escrito que em Abraão Lá em seria Gênesis. bendito todas as nações. Ou seja, de Abraão geraria, pulando 14 geração, até chegar em Cristo, que é o nosso Messias, nosso Salvador, que pela graça nos alcançou. Amém? Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, não adianta nada eu querer, que nem eu disse, o Antigo Testamento é cultural. As leis, que referidas aqui no livro, são as leis especificamente para os judeus. Entendendo? Então Paulo, quando veio Jesus Cristo, que Paulo também foi alcançado, porque além de ser judeu, ele perseguia a igreja de Cristo, ele fala isso, sempre ele tem falado isso, Paulo perseguia a igreja, ele começou a alcançar os gentios, porque quando ele teve a visão de Cristo, que Cristo apareceu para ele, que falou com ele, ele entendeu, ele conseguiu compreender que de nada valeu a lei. Não, aqui vai explicar também que a lei leva a Cristo. Por quê? Porque a lei serviu de aio. A lei serviu para que as iniquidades se manifestassem. O que é falado lá em Romanos 5, que é onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Entendeu? Então a lei serviu para que o pecado superabundasse. Entendeu? Para que fôssemos alcançados pela fé. Porque aquele que vivia pelas obras da lei, aquele que vive pelas obras da lei, será maldito por elas. Ou seja, vai conseguir cumprir todas? Ninguém conseguiu, cara. Ninguém. Isso falando de Israel. Agora você imagina que um povo que saiu do Egito, que foi ali libertado do Egito por um salvador, por um mediador, que foi Moisés. Através de Moisés, Deus traz a lei para que sirva ali para que eles compreendam, para que não haja escárnio, né? Então, eles viviam aquilo. Eles viviam a lei era a cultura deles. Por isso que eu falo que o Antigo Testamento é cultural, Pentateuco e tal. Então eles viviam isso estava enraizado neles. Eles não conseguiram. Quem somos nós? Pode falar. Então, uma pergunta, lá em Tiago 2,10, diz, né, que todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar em só um ponto será culpado por todos. Mas ele está falando da lei daquela época lá, ou ele está falando dos mandamentos?
Porque assim, quantos mandamentos são? 10. 10. Sim. Não roubar, não matarás, Sim. dar pai e mãe, adorar o teu Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que Cristo ele resume? Eu falei isso até no culto. Né? Porque é aquilo que você não, que você ama seu irmão, você não vai cometer nenhum pecado. Se você ama seu irmão, você não vai matar ele. Se você ama ama seu irmão, Deus acima de todas as coisas e é o teu próximo, como que você vai fazer? Como que você vai matar o cara? que você Como ama. você vai roubar o cara? Você ama? Eu me amo. Eu não quero ser roubado. Eu não quero ser morto, não quero perder ninguém na minha família. Aqui tem Então 10. eu amo a Deus. Tem 10. Poxa, Só dois que servem. não é que só dois que servem, Pacheco. Que dois resume todos. Resumiu. Dois resume todos. Sim, 10, ele resumiu. Resume em dois. Amar a Deus acima de Sim. Deus ele é o quê? A bondade. Deus é justo. Deus é a justiça. Tá entendendo? Deus é a justiça. Ele é a justiça. Ele é benigno. Ele é misericordioso. Você tá entendendo? Tá aqui também em Gálatas 5. Depois, em Gálatas 5, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Sim. Então Deus ele é a justiça, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é benigno, ele é rico em perdoar, ele é rico em abençoar. Deus é tudo isso. Então amará o teu Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu amo todas essas coisas que vêm de Deus. Eu amo a justiça, eu amo a Deus. Ele é a justiça, então eu amo logo eu sou justo. Tá Certo. entendendo? Se eu amo a Deus e ele é a justiça, dele é a justiça. Então se eu amo a Deus, eu amo a justiça. E se eu amo a justiça, logo eu sou justo. Porque como eu vou amar a justiça e ser injusto ao mesmo tempo? É. Contradição, não tem como. Eu amar a justiça e ser injusto. Como que eu vou? Ó, você tem que ser certinho comigo. Você não pode errar comigo. Eu vou errar com você então? Não, nem tem como, né? Não procede. Como que eu vou querer que você seja justo comigo? Não, você tem que ser mentira. justo. Como eu vou querer que você seja justo e eu sou injusto? Então não tem como. Então se eu amo a Deus, eu amo a justiça. Se eu amo a justiça, logo eu sou justo. Tá entendendo? Se eu amo a Deus e Deus é benigno, Deus é bom. Se eu amo a Deus e Deus é misericordioso. Se eu amo a Deus e Deus é amor, então logo eu amo o amor. Logo eu amo a misericórdia. Logo eu amo a bondade. Logo eu amo a caridade. Sim. Então se eu amo todas essas coisas, eu tenho que ser todas essas coisas. Eu tenho que ser misericordioso. Como que eu vou amar a misericórdia e não te dar misericórdia? Como que eu vou amar o perdão e não te dar o perdão? Amém. Não tem como então amar a Deus acima de todas as coisas e a próxima como a ti mesmo. Eu quero que você seja justo comigo. Eu quero que você seja carinhoso comigo. Eu quero que você seja bondoso comigo. Eu quero que você seja misericordioso comigo. Eu quero que você me dê o perdão. Então, se eu quero todas essas coisas de você, Eu se tenho eu que quero, fazer. eu tenho que fazer, eu tenho que te Sim. dar. Então, como? Então, assim, se eu conseguir fazer esses dois, se eu conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, eu cumpro os outros 8. Sim, mas o que eu quis dizer foi da lei. Que ele fala daqui sobre lá em Tiago, Tá fala. onde? Tá em Tiago 2:10. Tiago 2:10. Hebreus, Tiago. Só para tirar uma dúvida, se ele fala da lei mesmo, Tiago 2:10. Porque qualquer, deixa eu ver, coordena-se o fazer as Não é Tiago 2,10, mano. é Tiago 2:10, irmão. 2:10, tá aqui, ó. É? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Você tá lendo não. É Tiago 2:10. Você tá lendo? Tiago 2:10. Tiago capítulo 2, versículo 10. Aqui tá assim também. Pois quem obedece toda a lei. É esse mesmo? É isso mesmo. Então tá escrito de uma maneira É, diferente. o que tá falando. Ó, Não. aqui, ó. É- Voltei um pouquinho para me entender. Mas Certo. é exatamente isso. Vamos ler desde o início. Lê Meus antes. irmãos, Lê desde o antes. início. Hã? Desde o início. Vamos entender isso aí. Lê antes. Meus irmãos, não tenha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Entenda? Acepção de pessoas é o quê? O que é acepção de pessoas? É tratar um melhor do que o outro. Exatamente. Parece, pessoal, você serve para mim, ele não. Certo. Não. Então, vamos entender isso aí. Não, Por quê? como que você falou agora? Acepção de pessoas. De tratar diferente de outro. Você serve para mim, o Paulo não. Eu tô fazendo isso, pessoal. O Paulo é branco, você é preto. Então eu vou ficar do seu lado e é acepção. Ele é igual comigo. Entendeu? Tá, dá continuidade. Não fala não, senão você vai... Porque se vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestido precioso, se entrar também algum pobre, Eu tenho. com sorte do vestido, e atenderdes para o que traz o vestido precioso, tá entendendo que é acepção, hein, parceiro? Atenderdes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te
tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu aí em pé, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, ou assenta no chão. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, ó, eu chegou onde eu queria, amará o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Então, assim, o cara já tropeçou. O cara já não amou o próximo. Se ele fez distinção de pessoas, se ele preferiu dar um lugar de honra ao rico ao invés do pobre, ele já fez acepção. Opa, calma aí. O cara tá com o anel de ouro, o cara tem mais dinheiro, ele é melhor que o pobre? Não. Não é um ser humano igual? Então como que eu tô amando? Como que eu tô amando o meu próximo? Tá entendendo? Você tá entendendo, Felipe? Como que eu tô amando o meu próximo como a mim mesmo? Não, tô fazendo acepção. Eu tô amando mais a um do que a outra. Certo. Tô respeitando mais a um do que a outra. Ele já tropeçou na lei. Sim. Certo? Que o mandamento é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele amou mais o rico do que o pobre. Então já destratou o próximo dele. Já está tropeçando. Então como que eu quero viver pela lei e os mandamentos se eu já comecei errado? Então, aqui, ó, lembra que eu li aqui em Gálatas 3? Aqui, versículo... ó. Aqui, ó, calma aí. Não fechei a Bíblia não, hein? Aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho de Abraão, aqui. Versículo 10 aí do Gálatas aí. Isso. Eu sabia que Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê? Da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Para praticá-las. Você tá entendendo? Sim, assim, agora se eu entendi. sobre distinção, sobre acepção de pessoa, eu já estou sendo maldito. Ah, o que ele está dizendo aí é sobre acepção, Sobre no caso. No caso, a lei. Sim, então, assim, entendi. aquele que vive pela lei, porque a lei também leva a Cristo. Sim. Israel vive a lei até hoje. Entendi, Israel eu consigo vive a lei. entender. Porque para Israel, o Messias ainda não veio. Jesus foi um profeta. Muitos em Israel creem nisso ainda. Não tem Jesus como Messias. Por isso, a lei ainda é imposta em Israel. A lei é válida em Israel. Ainda que o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. Por isso que eles matam muitos até hoje, Até por conta hoje. disso. Até hoje. Porque A lei impera lá. A lei, eles vivem eles ali. matam em nome de Alá também, muitos, né, até Aí hoje. já são os muçulmanos. Muçulmanos, né? Muçulmanos. Ah, tá. Mas é uma coisa que não vamos entrar em... Não, é porque eu Porque isso pensei vai pro que YouTube, fosse. senão deu Não, é ruim. porque eu pensei que era a mesma coisa. Não. Corta essa parte. Puxando muito. Os caras derrubam meu canal lá. Mas enfim, a lei ainda impera em Israel. A lei impera. Então, como a lei leva Jesus Cristo também, porque é o seguinte, quando chegar o dia, aqueles que vivem a lei ainda, aqueles que estão vivendo a lei ainda, também serão alcançados pela graça. Sim. Você está entendendo? Nós, gentios, que não somos judeus, já fomos alcançados porque veio Jesus. Então nós já fomos alcançados porque bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você está entendendo? Nós cremos em Jesus, cremos que ele morreu para perdoar o pecado não só de Israel. Não só de Israel, o principal fator, principal mentor da história. Mas Jesus veio não só para perdoar os pecados de Israel, mas de todo mundo, porque em Abraão será bendita todas as nações. Amém. Tá entendendo? Então Jesus Cristo, descendente de Abraão, veio para que nós fôssemos alcançados pelo quê? Pela fé, pela graça, não pela lei. Entendeu? Voltando ao assunto do cultural. Porque nós não somos israelitas. Nós não vivemos as mesmas culturas, não despojamos dos mesmos costumes. Entendeu? Não praticamos as mesmas coisas que ele, como israelitas, como judeus, como hebreus. Então, fomos alcançados pela fé, fomos alcançados pela graça. E eles que ainda vivem a lei, quando chegar o grande dia, também serão alcançados pela graça. Porque viveram a lei. Estão vivendo ainda a iniquidade, a manifestação da iniquidade através da lei. Porque ainda não se cumpre a lei, não conseguem cumprir a lei. Ó, o Thiago fala, explicando o que o irmão Felipe perguntou. A gente parou aí no versículo 9. 8 de Tiago. Lá em Tiago, só para terminar de explicar e nós voltamos lá para Gálatas. Tiago 8. Todavia, se cumprires conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazei. Mas se fazer essa impressão de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores.
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso ele fala da lei que impera em Israel. Sim. Entendeu? Então, assim, você quer viver pela lei? Beleza, viva pela lei. Mas como que você tá? Você fala pra mim que tá vivendo pela lei? É o que a gente vive. É o que a gente vive hoje, muitas das vezes, o que a gente vive hoje no meio cristão. No meio evangélico. Explica mais. Eu sou servante. Explica mais. Pode ler para baixo que eles explicam mais. Explica mais. Então, assim, é o que a gente muitas das vezes fala assim, então beleza. O que o Tiago está explicando? Você quer viver pela lei? Você quer ser justificado pela lei? Então entra um rico, entra um pobre, você dá um lugar de honra pro rico e deixa o pobre sentar no chão só porque ele é pobre, e o cara vai sentar num lugar todo acolchoado porque ele é rico. Então você fez acepção de pessoa, você tropeçou na lei, porque se a lei diz amar ao teu próximo como a ti mesmo, não você vai desfazer do pobre. E Jesus Cristo já fala o contrário, cuidar dos pobres. O amor de Cristo é cuidar dos pobres, é caridade, é praticar a caridade. Entendeu? Continuando, versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matar, está feito o transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e misericórdia triunfa do juízo. Misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, se eu não agir com misericórdia, por que eu vou receber misericórdia? É o que eu acabei de falar. Tá entendendo? Como que eu sirvo a um Deus misericordioso e não sou misericordioso? Como que eu sirvo a um Deus que me manda amar o próximo como a mim mesmo e eu despaço do... É o que acontecia comigo, é o que acontecia com nós nas ruas. Estou mentindo aqui? Desfaziam da gente. Por quê? Porque nós éramos diferentes. Diferente como? Éramos usuários de drogas, éramos alcoólatras. Então, queira ou não queira, as pessoas... Não cola com ele não. É o que eu disse antes do vídeo. Eu fazia jus a isso, mas não dava, as causas não justificavam os meios das pessoas me tratarem assim. As pessoas não tinham a caridade, as pessoas não tinham o amor. E é isso que a gente prega, é isso que a gente tem que viver, porque nós passamos por isso, entendeu? Então, se nós, agora imagina, se ponha no nosso lugar. Vamos ser nós agora, vamos ser nós, o que nós somos realmente. Nós passamos por isso, cara. Nós passamos por isso. Era feita a acepção entre nós e o restante, na sociedade, porque nós éramos exclusos. Nós éramos exclusos. Eu era excluso. Entendeu? O fato, hoje eu consegui entender que o problema que eu tinha era não somente social, mas principalmente espiritual. Hoje eu fui liberto pela palavra. O que me libertou foi a palavra, porque eu procurei recursos médicos. Eu tomei ansiolíticos, eu tomei antidepressivo, diazepam, carbamazepam. Tomei todos esses medicamentos, Tetatrex, para parar de beber. Deus já veio me libertando do crack, mas o idiota aqui resolveu achar que podia dirigir o carrinho dele com as próprias mãos e segurar no volante. Aconteceu o quê? A primeira curva que viu, entrou de cara no poste, bateu o carrinho de pipoca, ficou aí padecendo na rua, sendo humilhado, sendo tratado pior que cachorro. Virou um alcoólatra. Saiu do crack, 11 anos usando crack, saiu do crack e virou um alcoólatra. Quer dizer que já era um alcoólatra em potencial desde criança, né? Porque com 3 anos de idade, meu pai já me havia levado para conhecer o alambique. 3 para 4 anos de idade. 3 anos? Para 4 anos de idade. Experimentei do alambique inteiro. Todo estonel, porque tinha curtido no Carvalho. Tô falando pra você. Que paz. Paizão, né? 3 para 4 anos de idade. E os colegas do meu pai falando, não, deixa o filho do negão. O filho do negão é bom de bico. Ih, filho. Eu experimentei isso Sério, também, cara? viu? Hã? Experimentei isso aí também. Eu tinha 3 para 4 anos de idade, Pacheco. 3 para 4 anos de Lá idade. do Ceará. Aqui do Ceará, aqui em Mogi das Cruzes, ali no comecinho da serra, aqui em Mogi. Aqui em Mogi das Cruzes. Você experimentou no Ceará? Pegou o alambique do Ceará. Eu experimentei aqui em Mogi das Cruzes quando era criança, cara. Aqui em Mogi das Cruzes mesmo. Não sei se ainda é o mesmo alambique. Não sei se ainda é no mesmo lugar. Eu era muito criança, mas eu lembro que era no pé da serra aqui em Mogi das Cruzes. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto aqui é que nós fomos. Foi feita essa acepção de nós com o resto da sociedade. Sim. Entendeu? Então agora você imagina, cara. Você imagina, se ponha no nosso lugar. Ou nós mesmos nos colocando no nosso lugar. A gente sofreu tudo isso. A gente foi humilhado. Se vocês não foram, eu fui. Eu também Sim. fui muito humilhado. Entendeu?
fui humilhado, eu chegava nos lugares. Porque é o seguinte, cara, eu tinha casa, eu tinha minha esposa, tinha meus filhos, tinha meus irmãos, tinha minha mãe, só que eu ficava uma semana sem tomar banho, fedendo a cachaça azeda, cheirando cachaça cozida. Entendeu? Então você chegava nos ambientes fedendo. Dormia pra beber e acordava. Dormia pra beber e acordava. Bebia pra dormir e acordava pra beber. Então acordava aquela cachaça azeda, curtida de suor de uma semana. Então, você chegava nos ambientes fedendo. Eu era assim, cara. Eu era assim. Hoje eu vivo a misericórdia de Deus. Aí Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me tira do poço de lama, lamaçal, podre, fedendo. Me dá aquele banho, me põe vestes limpas, aí eu vou começar a tratar o mendigo, o alcoólatra, o Zé do barrilzinho, da mesma maneira que eu era tratado. Não, jamais. Professor, não é? Tá entendendo? É falar que não, Deus me salvou, Deus me resgatou, a misericórdia de Deus me alcançou, e ver o mendigo e sair chutando o mendigo, sair pisando no mendigo. Zoando ele. Que merda que é essa, cara? Perdão a palavra, mas que merda que é essa? Que misericórdia de Deus que me alcançou? Eu não estou vivendo a misericórdia de Deus, porque se eu estou vivendo a misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso. Sim. Se eu estou vivendo o amor de Deus, eu tenho que ser amoroso. Tanto que eu falo com as pessoas hoje que eu vejo nas praças, vejo na rua, não importa, cara. Não importa, eu falo isso não é para me engrandecer, não, para engrandecer o nome do Senhor Jesus, cara, que me tirou disso. Tá entendendo? Eu vejo as pessoas, eu falo que tem salvação, eu falo que tem jeito. Ao invés de fazer como faziam comigo, falar, cara, procura uma melhora. Não, as pessoas não queriam mais jogar terra. Você está no buraco, as pessoas queriam jogar terra. Entendeu? Para te enterrar logo. Aí vou eu fazer isso com as pessoas? Vou eu ver um andarilho? Eu não sei a situação do cara, eu não sei o que levou o cara a ficar assim. Não sei. E ainda que eu soubesse, não tenho motivos nenhum para tratar ele como me tratavam, para humilhar ele como eu era humilhado. Não, pelo contrário. Se eu recebi amor, se eu recebi misericórdia através de Cristo, por que eu não vou devolver esse amor? Por que eu não vou devolver essa misericórdia? Por que eu não vou devolver a caridade com que Cristo colocou uma pessoa na minha vida para me ajudar? Por que eu não posso fazer o mesmo? Está entendendo? Então, do que vale a lei, no caso dos judeus, se eles tropeçam? De que está valendo a lei, no caso dos judeus, se eles tropeçam? Então, o que vale a Cristo, que é a graça, que é a misericórdia, que é a fé. Então, por fé em Jesus Cristo, por fé nesse que me libertou, que me salvou, hoje eu vivo a misericórdia de Deus, por isso sou misericordioso. Tá entendendo? Então, nós vamos voltar aqui em Gálatas. Então, cara, por que eu faço isso? Por que nós fazemos isso? Por que somos amorosos? Por que somos misericordiosos? Nós fazemos isso. Para que nós fazemos isso? Entenda, Pacheco. Agora eu quero que você entenda isso. Para que, pastor? Então, para que eu falo do amor? Para que eu falo da misericórdia? Para que eu falo da justiça? É para alcançar o reino do céu? Não. Por quê? Por que eu falo então, do amor? Por que eu falo da misericórdia? Por que eu falo do perdão? Por quê? É para eu fazendo isso, eu vou chegar no céu? Por que então? Você vai chegar no céu? Pretendo, em nome de Jesus. Vai alcançar mais almas? Hã? Vai alcançar mais almas? Porque eu entendo. Isso, Porque eu entendo que eu já sou salvo. Se você já entende que você é salvo, você quer salvar mais pessoas. Jesus já me salvou. Jesus já me libertou. Exatamente, foi para isso que ele morreu. Então eu consegui compreender. Se Jesus Cristo morreu por mim, morreu para que isso alcançasse a mim. A graça me alcançou. Através de quê? Ela já me alcançou. Eu consegui compreender a graça. A graça já me alcançou através de Cristo. Eu já compreendi isso. Então eu faço não para ser salvo, eu faço porque eu já entendo que eu sou salvo. Para salvar mais vidas. Exato, para que outras vidas alcancem o que eu consegui. Alcançar a graça. Exatamente. Nós fomos eleitos, os 12 apóstolos foi para trazer, para pregar o evangelho. 12. Os 12. 12. Eu falo que foi 13. E Paulo? Não, Foi depois 12. Não, Mas morreu um. não 12. Morreu um. Matias assumiu o lugar de Judas. Nem os 12, né? Tá. Ei, morreu um. Judas foi escolhido como filho da perdição. Judas foi escolhido como Os dois filho foram da perdição. apóstolos. Aí depois que Judas Mas nem os morreu, 12 vieram com Jesus. por Paulo perseguir os apóstolos de Jesus, por Paulo perseguir os cristãos. Aí Deus fez ele padecer na pele, escolheu ele e ele foi colocado também. Porém, nós todos hoje, nós fomos escolhidos para anunciar o Evangelho, a salvação.
com o seu testemunho, seja no falar, seja no andar, seja no pregar, você já vai estar salvando uma alma. Mas porém, se você também vê um mendigo ali, vê uma pessoa, seja usando droga, seja bebendo, você falar do grande amor que Deus tem por ela, que ela tem salvação, que tudo aquilo que está passando na vida dela, você dá um breve testemunho que aconteceu na sua vida, vai ficar gravado na tábua do coração dela. Exatamente. Vai ter uma hora que ela vai falar, puxa, aquele jovem aquele dia falou isso e isso para mim, falou do Evangelho, que Deus me ama. Então, se salvou ele, eu vou me entregar, eu vou procurar uma casa de recuperação. É aí onde que você vai juntando galardão, brasas vivas sobre a sua cabeça. Porém, se você pegar só a Bíblia e só ler, mas não praticar, porque o Evangelho a porta é estreita. Muitos estão, hoje em dia, nas igrejas, mas não tem coragem de ir e pregar o Evangelho pela rua, pelas calçadas, falar o grande amor de Deus. Então é isso assim. Hoje uma mulher chegou pra mim e falou assim, Só com o meu testemunho que eu dou nos ônibus e falo sobre a Conexão Paz e o que eu era e o que eu fui, a pessoa fala, puxa, Se ele conseguiu. Esse jovem conseguiu sair do crack, da cocaína, da maconha. Eu vou, ontem mesmo, no Capão Redondo, nós anunciando, porque eles vê, eu anuncio o meu testemunho, entendeu? E falo da Casa de Recuperação Conexão Paz. A mulher falou, puxa, me dá uma revistinha aí, que o genro meu está nesse caminho. Falei, amém, irmã? Falei, senhora, telefona lá, entra em contato com a pastora Edizenja, que é a presidente da Conexão Paz, e a senhora vai ver. Porque se ele quiser uma recuperação, se ele quiser dar um passo, nós estamos de portas abertas para aceitar essa pessoa. Se ele quiser uma transformação, ele ficará lá no tratamento de 6 meses a 1 ano, e Deus vai trabalhar. Como Deus tem trabalhado na minha vida, tem trabalhado na sua, e tem trabalhado na vida dos demais, nós temos que levar e anunciar. Então esse é o nosso papel, entendeu? Através disso nós ganharemos almas. Ganhando almas por reino de Deus, pode ver aí num trecho da Bíblia que brasa você amontoará sobre a sua cabeça. Certo? Então, esse é o nosso papel. Foi o papel dos apóstolos, foi o papel dos profetas anunciando a vinda de Jesus Cristo. Cada um tem a sua função, escolhido, certo? Para fazer o certo chamado. Você foi chamado para pregar a palavra, para ser um pastor. O outro é chamado para ser um evangelista. O outro é chamado para ser um levita. Para ser um levita. Então, Paulo diz assim, cada um fique na posição a qual foi chamado. A qual foi chamado. Então, mas entenda, João, que nem você falou. Você compreendeu o chamado. Você compreendeu. Você faz isso não para sua luz brilhar mais. Não, você faz isso porque você entendeu que você foi salvo. Você compreendeu a mensagem. Você compreendeu a mensagem. E é exatamente isso. Outra vez eu preguei. E por que adianta eu chegar aqui e eu descobrir que nem você falou, tem muitas pessoas que lê, aí entende. Nossa, Jesus Cristo morreu por mim. Nossa, Jesus Cristo morreu para perdoar meus pecados. Qual parte Vou guardar esse conhecimento. Não vai adiantar nada. Entendeu? né? Desculpa, nossa, que é só meu, mano. Não, só eu só descobri isso aqui, não vou espalhar para ninguém. Então, assim, se Jesus Cristo entrou na minha vida, eu tenho que espalhar isso para todo mundo. A salvação ela é individual. É o ir direito. Você tem que espalhar, você tem que falar do Só que, amor. porém, você tem que espalhar o evangelho. Você tem que falar da sua transformação. Você tem que falar o que Deus fez na sua vida. É o testemunho. Não você guardar para você. Você fala, não, vou ficar na igreja. Só vou para os cultos, vou para o serviço, só vou para o culto, vou para o serviço e fica nessa rotina. Mas você tem que encontrar alguém caído lá que passou pelo que você passou, está passando lá. Aí você fala, puxa, é a hora. Mesmo que você for falar uma palavra assim, falar, ó, Jesus te ama. Só, pô, Jesus me ama. Vai ficar. Aí sempre você passa, ô irmão,
Jesus te ama, não entrega os seus caminhos ao Senhor. Vai indo, vai penetrando. Por isso que falar a palavra é mais penetrante do que espada alguma, mas ela vai abrindo o caminho. Vai ter uma hora que ele vai se entregar, ele vai se aproximar do Senhor. Onde você passa. E o seu testemunho é pronto. Eu pergunto se eu ainda estava na Conexão Paz. Já te conhecia. Ela me conheceu antes e depois. O trajeto todo. Chegou até onde eu queria de novo. Você tá entendendo, Pacheco? Você entendeu? Tá entendendo, Pacheco? As pessoas nos conhecem. Aí, ó, entendeu uma coisa, irmão? Eu tava com correntinha. Eu tava com correntinha, uma camiseta regata, bonezinho, tudo boy. Tava tudo boy, tudo. Só que eu tava do outro lado da municipal. Eu quero aqui mais conhecido aqui em Mogi das Que Cruzes. viu o representante? Mas como que ela sabe? Como que ela sabia? Através Do trabalho. do trabalho. Por quê? Talvez eu vendi pra ela, mas só que a fisionomia dela, eu não tem mas ela te conheceu, Ela lembrou. mas ela reconheceu. Ela lembrou você. Entendeu? Então, ela perguntou. Só que aquele ponto eu fiz um mês atrás. Um mês atrás. Nem lembrava da pessoa. Não. E eu tava de bermuda, camiseta regata, correntinha, tatuagem, essas coisas. E ela perguntou, você ainda tá lá? Eu falei, tô. Eu poderia falar não. Né? Esconder. Sou outra pessoa. Não, entendeu? Eu falei, não, eu tô lá ainda. Só que a gente não tá na parte de baixo mais, senhora. Você vê como você tem noção do conhecimento que a Conexão passa, como é conhecida. Eu fui levar uma roupa pra costurar, minha bermuda pra dar um ponto. Eu lembro que eu falei isso aí. Eu tava com a camiseta da Conexão. O irmão da costureira, Conexão Pai, já foi abrindo a carteira, já foi ofertando a minha. Eu falei, não, eu não tô arrecadando não. Só vim trazer a roupa pra costurar. Só porque eu nem falei, nem abri a minha boca. Eu nem abri a minha boca, eu tava com a camiseta. Eu nem abri a minha boca. O cara já foi abrindo a carteira, eu falei, não tô fazendo arrecadação não. Só vim trazer a roupa pra costurar. Eu falo, pastor, ó, nós aqui nós estamos fazendo essa obra, mas, e eu falo, tem outras pessoas, outra gente, outros pastores nos ajudam com uma alimentação, de vez em quando saímos, que nem eu já saí na chácara, arrecadando alimentação, então é uma obra que ela necessita de vocês e também necessita de outra pessoa, mas tem uma arrecadação. Então você fala o que acontece dentro da obra, o que acontece na Conexão Pai, o que acontece. Amém. Através do seu caminhar, do seu testemunho, você vai arrecadar. Não tem a pessoa, mas quando eu chego assim no comércio, velhinho, você dá Conexão Paz, né? Nem vou divulgar. Vamos voltar lá em Gálatas? Bora lá. Versículo 11. Nós estamos aqui, vamos só recapitular, falando da lei. É impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Certo. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá do quê? Pela fé. Glória a Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas, viverá. Tá entendendo? Então assim, já que eu quero praticar a lei, então viva pela lei. Então, isso para os judeus. Mas que nem, vamos trazer para o nosso. Não, eu sou justo, você é justo mesmo? Você é mesmo? Você é mesmo? Ah, eu sou misericordioso. Ah, você está batendo o pé falando que você é misericordioso. Meu, viva a misericórdia, irmão. Ah, você é justo? Meu, não abra a sua boca para falar que você... Viva a justiça. Não fala nada. Você está entendendo, Pastor? Bem de dentro para fora. Fala Ah, eu sou misericordioso. Ah, eu sou caridoso. Ah, eu sou bondoso. Será que é mesmo? Não é, não. Não, porque se você realmente é, para que você está precisando falar? Para que você está precisando anunciar? Você está entendendo a mudança? Por que a mudança ela vem de dentro para fora? Porque a partir do momento que você se transforma, se você se deixa transformar por Jesus Cristo, isso reflete o brilho de Jesus está em você. Você não precisa sair, Deus, passo. Não, a hora que você abrir a boca, meu irmão, a palavra, o seu testemunho é palavra de você. A hora que você abrir a boca, meu irmão, não tem para onde correr, não. Versículo 13, amém? Amém. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Lembra que eu falei que Abraão, descendente de Cristo, descendente de Abraão, a posteridade de Abraão é Cristo. Se toda a nação será bendita em Abraão, Jesus Cristo, descendente de Abraão, todas as nações estão sendo bem-aventuradas em Cristo. Logo, a promessa de Deus se cumprindo. Entendeu? Deus ele não volta atrás da palavra de Deus, ela não se contradiz. Se Deus falou que em Abraão seria bendita todas as nações, chega a Jesus Cristo e a promessa de Deus é cumprida. Porque todas as nações foram alcançadas. Hoje, Jesus Cristo foi israelita, viveu em Israel. Hoje, o mundo, o Jesus Cristo, tanto, Jesus Cristo é um divisor de águas. Jesus Cristo é um divisor de antes e depois de Cristo. Ah, que ano que foi isso aí? Não, foi em 2000 e hoje nós estamos em 2021, depois de Cristo. Então, assim, Cristo ele foi o divisor de águas. Você tem a noção da promessa de Deus, cara. Cristo foi divisor de águas. O tempo se dividiu em antes e depois de Cristo. Ah, como era? Ah, antes de Cristo. Agora depois de Cristo. Cristo ele veio para multiplicar, veio para cumprir a promessa de Deus, pegar todas as nações. Amém? Amém? 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Eu só... Hã? 400? 430 foi o tempo que os judeus ficaram presos no Egito. 430 anos, meu O Deus tempo do que eles céu. ficaram Eu presos no queria saber Egito. isso aqui, ó. 4 gerações, 430 anos. mais ou menos, né? 4 gerações. 100 anos cada geração. São quatro gerações e pouco. Não, aquela época era mais, né? Não, Ali em Israel, a idade já tá. O Israel morreu com 100 e poucos anos. Que foi Jacó. Jacó morreu com 100 e poucos anos. Não me recordo. Quem foi o homem mais velho da Bíblia que morreu? Matusalém. Matusalém, em outras traduções está Matuselá. Matusalém morreu com 970, eu acho. Mas quanto? Isso é um negócio que nem a ciência consegue explicar. Como que o ser humano Eu não sei se os anos eram contados diferentes, se tinha uma redução, mas ano é ano. Ano é ano, Ano né? é ano. Então Ele fez aniversário. Ele fez aniversário, exatamente. Ele nasceu em tal dia. E morreu em tal dia. Entendeu? Ele nasceu em tal dia e morreu em tal dia. Ó, morreu no dia, o Gonçalo e o Paulo na conexão, 876. Hoje a geração nossa, ela alcança na média. Média aí 80 anos, 85 anos, eu acho. Então, cara, é muito pouco, cara. Voltando. Glória a Deus. 18. Aqui, 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo para que a lei foi ordenada por causa do quê? A lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou seja, um mediador, que foi Moisés. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, ou seja, a lei é contra as promessas de Deus? Não, a lei não é contra as promessas de Deus, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Como justificar a justiça se não pela lei? Como ser justo, se não pela lei? Para que haja justiça, tem que ter lei. Amém. Você concorda comigo? Sim. Não tem como ser justo sem ter uma lei. Não tem como ser justo sem ter uma regra. Calma aí, você foi injusto comigo, mas por que eu fui injusto com você? Quem vai me provar que eu fui injusto com você? Tem uma regra ou tem uma lei que prova que eu fui injusto? Não.
Tá entendendo? Então, assim, a injustiça não existiria Sem a lei. justiça sem a lei. Não existiria justiça sem a lei. Entendeu? No passado, antes da lei, por que dizem que nenhum que eles não foram Paulo, calma, desculpa, deixa eu recapitular. Paulo diz assim: se não houvesse a lei para me dizer que eu estava em pecado, então não tinha pecado algum. Se eu sei que eu pequei, é porque existe a lei. Entendeu? Se eu sei que eu estou em pecado, é porque houve a lei. Se não houvesse a lei para me dizer que eu estava em pecado, então não tinha pecado algum. Tá entendendo? Se não houvesse a lei para me dizer que eu era justo ou injusto, se eu agir com justiça ou com injustiça, se não tivesse a lei, como eu ia saber? Então, a lei veio, cadê? Transgressor... Capítulo 21. Logo a lei é contra a promessa de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de escravidão, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, da escravidão, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, ô glória. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. Versículo 25, 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de quê? De Cristo, cara. É forte mesmo. Isso é forte demais. Como eu sou revestido de Cristo, eu estou transparecendo Cristo? Ó, porque todos quantos fores batizados. Somos revestidos de Cristo. Todos quantos foste batizados em Cristo já vão revestir-se em Cristo. Será que eu estou transparecendo Cristo? Será que eu estou deixando... aquilo que a gente fala, cara. A palavra cristão é forte demais, cara. Ah, eu sou cristão. Você é cristão? Você é o que significa cristão? É ser revestido de Cristo. Ser parecido com Ele. Ser parecido com Ele. Isso que vem de dentro para fora. De dentro para fora. Não adianta eu querer mostrar uma coisa que eu não sou. Não dá, cara. Não dá. Sabe por que não dá? Porque uma hora ou outra você vai deixar transparecer a real criatura que tá. Meu, eu sempre gosto de deixar bem claro. Eu não alcancei a estatura de varão perfeito. Nós não alcançamos, né? Nós estamos em busca disso. Nós estamos em busca disso. Por que a gente tem que viver Cristo? Viver Cristo é fugir, correr. Fugir não. Negar. Todos os dias o pecado. Negar todos os dias o pecado. Aquela pregação que o irmão deu de dízimo e oferta que nós fomos na quinta-feira lá, foi forte aquilo, cara. Eu peguei com aquilo na mente lá, quando Pedro negou a Jesus. Tem tudo a ver, cara. Quando nós deixamos de fazer algo que revele a Cristo, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos fazendo igual Pedro fez naquele dia. Estamos negando o nome de Cristo. Entendeu? Então, como nós somos revestidos de Cristo, nós temos que todos os dias correr atrás da estatura de varão perfeito. É negar o pecado todos os dias e não a Cristo. Quando nós aderimos ao pecado, quando nós deixamos nos levar pelo pecado, nós estamos negando a Cristo. Estamos aderindo ao pecado e negando a Cristo. O Espírito Santo já se afasta. Você já não está na graça, já está na carne. Em Gálatas 5, olha o que diz em Gálatas 5, ó. Rapidinho. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprieis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Sempre vai haver essa guerra. Sempre vai haver essa guerra. Então, você está ali, é corpo, alma e espírito, irmão. É corpo, alma e espírito. O espírito vai militar contra a carne constantemente, sabe por quê? Porque o espírito, nós fomos vivificados pelo espírito, que recebemos a graça de Jesus Cristo, compreendemos isso, queremos viver o espírito. Mas quando nós deixamos a carne falar mais alto, nós estamos deixando fazer com que o espírito perca. Ou seja, nós estamos negando a Jesus, estamos negando o espírito que ele nos deu.
E deixando. Eu não sou besta, cara. E deixando a carne prevalecer. Isso. Tá entendendo? A carne prevalecer. Amém? Amém. Irmãos, eu quero estar encerrando esse estudo. Em nome de Glória a Deus, Jesus. meu amado. Amém? Deus possa estar abençoando. Vamos estar orando. Amém? Vamos dar continuidade nesse estudo depois. Amém. Tá gostosinho esse estudo, tá da hora. Sexta, mas amanhã, quer dizer, amanhã que dia? Sexta? É sexta. Não, pode ser amanhã. Pode? Dá pra você vir amanhã? Talvez amanhã eu vou passar a trabalhar em São Paulo. Talvez eu vou pagar para Guarulhos. Mas dependendo como for, eu vou de carro. Não, eu vou de bike. Não, Eric, nós, tipo assim, daqui até nós lá. fazer uma célula aqui, tipo assim, um dia sim, um dia não, na segunda, quarta e sexta. Então, é porque assim, o trampo lá, eu tenho que ter disponibilidade de horário. Então, eu sei que pra vocês também eu tenho que estar presente direto. Porque isso pra mim faz falta. Cara. Confirmado, né, meu irmão? Isso pra mim Tem faz que estar falta. confirmado, né? Não, É. a gente sabia que ia ter o culto, Aham. né? Mas só... Mas, não, foi até confiante. Às vezes até prefiro isso. Eu até prefiro isso. Você às sabia vezes. que é bom, gostoso, quando você chega de surpresa? Hã? Ó, vamos fazer uma aulinha aí de briga. Então, Por que você tá nervoso? eu não sei se é só eu ou se vocês concordam. Dessa maneira, acho que é até mais É gostoso. mais O melhor. quê? Né? Dá pra gente compreender do que eu só É porque a gente consegue tirar algumas dúvidas, igual eu tava com a dúvida aí no Cada um dá uma opinião, né? Cada um dá uma opinião, cada um faz uma pergunta. Aí é bom ver o alguma coisa, conhecimento que vocês entendeu? têm da palavra também, entendeu? Isso que é da hora, é gostoso esse estudo. Vamos dar continuidade, sim. Amém. E vamos ver se a gente vai estar voltando com um pouco. Vamos ver, não, vamos voltar, vamos estar congregando lá com o pastor Walter também lá. Amém. Ele gostou da presença da gente lá, entendeu? E vamos estar indo, sim, tá? Vamos estar, tá por hora encerrando esse estudo, até porque senão o vídeo também vai ficar muito longo. E vai ser postado no YouTube. Vocês, alguém acompanhou, Felipe? Sim. Alguém acompanharam? Estão acompanhando agora? Tem alguém acompanhando? No momento não, mas acompanhando sim. Mas, em nome de Jesus, esse vídeo ele vai pro YouTube, vai lá pra página PR Wellington Apostólico. Vai lá, você que for acompanhar esse vídeo aí, entra lá no canal, dá uma força pra gente, pra Casa Conexão Paz, Casa de Recuperação Conexão Paz, salvando vidas através da palavra de Deus. Somos todos aqui alcançados pela palavra e tenho certeza, se você tem um parente, filho, marido, não importa, um amigo, conhecido, que tem sofrido problemas com drogas, alcoolismo, né? E está aí procurando um espaço para estar se afastando para poder se recuperar. Eu conheci a palavra de Deus através da clínica de recuperação e entendi que ali eu vi uma oportunidade de me afastar daquilo que estava me deixando fraco. Eu era impotente, eu estava impotente, eu era impotente perante ao crack, busquei uma casa de recuperação, consegui um espaço, consegui respirar e através da palavra que ficou gravada no coração consegui me libertar. Porém, como eu disse, vacilei, deixei que meus pés vacilassem e voltei a beber, né? Porque eu já bebia quando eu usava crack. E foi onde eu fiquei preso novamente, através do Satanás conseguiu me prender através do vício, aí eu virei um alcoólatra compulsivo, crônico. Esse foi o diagnóstico que os médicos me deu. Alcoólatra compulsivo crônico. Então, e através da palavra eu consegui, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, através dos pastores, o Wellington, Zé Almeida, entre outros pastores, pastor Alex, pastor Elisângela, entre outras pessoas, Eduardo, dos íntimos, e essas pessoas aí que me ajudaram com a oração, a minha esposa, que, obrigado a Deus pela vida dela, que convidou pastores a estar orando lá em casa, pregando lá em casa, e foi onde o Espírito me vivificou. Tá entendendo? Eu estava preso pela carne, estava preso pelo ar, pela carne. E através das orações, através do que a minha esposa insistiu. E através disso, fortaleceu o meu espírito, que eu consegui respirar. Não, eu preciso de uma casa de recuperação, porque eu precisava de um espaço, precisava sair do fácil acesso ao alto. Verdade, irmão. Aí quando eu consegui isso, aí a palavra de Deus entrou, ficou gravada na tábua do coração e chegou a libertação. Amém. Amém? Amém? Graças a todos, em nome de Jesus Cristo, vamos estar orando. Irmão Mateus, ora para nós para estar encerrando esse estudo em nome de Jesus.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que eu sei que o Pai vem me levar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus. Ora, para nós não, ser mais poético, Papai, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pelo Pai. jeito que ele chegou aqui bem, que ele veio voltar aí, vai chegar bem, cara. Papai, eu agradeço pelo mais um dia de vida, pelo mais um dia na tua presença, pelo mais um dia colocado. Pai, eu oro pela chácara, Papai, em nome do Senhor Jesus, pelo nome da Conexão Paz, pela nossa pastora Elisângela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos doadores, pelos mantedores dessa casa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço também a vida da minha mãe, do meu pai, da minha vozinha, do Nil, que não está aqui conosco. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, você vem colocando as tuas mãos sobre eles, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos digam. Amém. Glória a Deus, aleluia.